Com o findar da grande saga sobre o passado de Noelle com a morte de Acer Silva, finalmente tivemos a revelação de que tudo se passava por um plano da Megícula, para conseguir escapar do submundo e ser livre para subjugar os seres humanos. Mas algo na batalha contra a nossa Touro Negro fez com que ela pudesse mudar sua perspectiva sobre os seres humanos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, hoje nós vamos discutir sobre a possibilidade do retorno da Megícula, mas não da forma como nós vimos na Batalha da Noelle, mas de outro jeito, numa outras circunstâncias. Todas essas possibilidades vão ser discutidas logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque tem coisa pra caramba pra gente entrelaçar, tanto com Megícula e também outros personagens. Antes de começar esse vídeo, gostaria de agradecer aqui também ao Lotus, né, que acabou criando toda essa estigmação envolvendo a esta teoria, e também ao Rodrigo Mantovani, lá do canal Rodrigo Mantovani. É o Rodrigo Mantovani do canal Rodrigo Mantovani. Basicamente, eles acabaram levantando toda uma estruturação sobre a Megícula, né, e sobre como poderia fazer uma conexão com um certo personagem, com uma certa família por aí que já está um pouco familiarizada com todos os contextos relacionados à Megícula. Então tem grandes possibilidades disso acontecer desde quando evidenciamos a personagem aparecendo em sua batalha contra a Noelle e também o Nozel. Nós tivemos outros personagens participando, né, como Ryu e Charlotte, mas a estigma aqui dessa parte era sobre a Noelle acabar vingando a sua mãe, né, tanto a Noelle quanto também o Nozel ter ali a capacidade de vingar a mãe ali da personagem e também do capitão. E a gente sabe que nessa batalha, nessa luta, que acabou sendo toda uma corrida contra o tempo, né, ou corrida contra os atos da Megícula, porque se ela se manifestasse ali através do poder dela, completamente através do corpo, tanto da Vânica quanto também da Loropética, eu acredito que ninguém mais teria chance de conseguir derrotar a Megícula devido ao tamanho do seu poder. Mas a gente fica nesse questionamento de estar morta ou não. Ela foi derrotada completamente ou ela foi repelida para o submundo? Teoricamente, a personagem está ali apenas com 1/3 do seu poder manifestado quando ela está lutando contra a Noelle, já que tanto a Loropética quanto a Vânica ainda estão com suas vidas. E como é visto no final ali da saga, nós observamos também que a mãe da Noelle acaba saindo de dentro da Megícula para dar um abraço tanto ali na sua filha quanto também ali no seu filho. E a gente fica nessa questão aí sobre realmente ela estar viva ou não. Tem aí umas traduções meio polêmicas que afirmam que a Megícula está viva, mas ainda não tem nada certo. Vamos esperar realmente o mangá confirmar isso. Mas eu acredito sim que ela esteja viva, e a partir desse ponto, a partir dessa questão de falarmos aí que a Megícula está viva, é que a gente vai teorizar alguns aspectos muito interessantes do mangá. Bom, a gente sabe que muitas vezes o Tabata acaba criando algumas certas similaridades em seu mangá, né? Ele sempre acaba deixando algumas pistas aqui ou ali sobre como ele vai revelar algumas coisas em sua história. Talvez ele utilize, talvez não, mas em muitos momentos ele acaba realmente colocando esses pontos e depois mais pra frente, lá na frente do mangá, ele volte a reutilizar. Então nós temos todo esse aspecto porque na primeira imagem, ou pelo menos nas primeiras imagens dos Touros Negros, na qual a gente vê toda uma imagem meio opaca, escura dos membros, nós temos tanto a apresentação ali naquela questão, tanto do Henry quanto também do Nart, né, que só vieram a aparecer mais pra frente, só lá na frente do mangá, né? E ainda tem alguns personagens que mesmo assim não estavam nessa imagem, que apareceram muito depois, como no caso do Zora.
Então, todas essas perspectivas são levantadas pelo Tabata desde lá atrás para a gente começar a entender aonde que a obra realmente está caminhando. E a gente também tem, acho que no volume 28, basicamente no volume 28 que foca ali na Noelle com a Batalha da Megícula, nós temos que um dos auxiliares do Tabata acabou desenhando uma imagem da Megícula de uma forma humanoide, né? Envolvendo ali ao volume do mangá, sempre tem esses extras, né, que eles acabam fazendo ali sobre os demônios de uma forma humanoide para poder ter ali uma certa similaridade, ou como seria a versão humana desses demônios. Ele fez com a Lilith, ele também fez com o Namah, e depois agora nessa edição ele acaba fazendo ali a versão da Megícula. E a gente sabe que o Tabata tem essas manias de criar esses personagens, e que basicamente acabou remetendo a muitos detalhes tão interessantes, e que se a gente prestar atenção, vamos conseguir enxergar ali alguns aspectos que os outros demônios não tiveram. E aí levanta a questão, levanta a grande pergunta: será que isso foi uma brecha para o futuro da Megícula no mangá? A gente sabe que no capítulo 303 vemos que ela finalmente descobre que a personagem estava interessada nas emoções humanas. Ali a Megícula começa a entender e raciocinar o motivo que levou ela a ser derrotada definitivamente ou momentaneamente, ainda não sabemos, mas ela acabou sendo derrotada ali pela Noelle e também pelo Nozel. E a Megícula acaba entendendo que havia deixado passar algo e que esse algo eram as emoções humanas. A gente tem a clara evidência sobre a tal fé, a tal esperança e o tal amor, que acabam levando sempre ali os magos a acreditarem que podem conseguir derrotar todas essas situações. E aí que nessa perspectiva de tentar entender os sentimentos humanos, que nós possamos enxergar qual é a perspectiva da personagem sobre as suas próximas atitudes e o que ela pode fazer daqui pra frente. Nos últimos capítulos de Black Clover, nós tivemos a noção de que o Beelzebub pode transformar um humano em uma espécie de demônio, quando acabou trocando ali o coração do Zeno por um coração de um demônio. Com o estudo também da Charlotte, nós também tivemos o conhecimento de que as runas amaldiçoadas elas podem ser invertidas, que podem ter ali os seus aspectos completamente mudados, já que a própria Charlotte descobriu que as rosas azuis não eram a sua verdadeira magia, mas sim que a rosa vermelha era o aspecto final do seu poder, ou melhor dizendo, era o aspecto inicial do seu poder, já que antes da maldição, este deveria ser o seu verdadeiro poder. Então, nessa troca de situação e nessa forma como as runas podem ser mudadas, a gente começa a levantar um grande questionamento. Será que é possível fazer da Megícula, que é um demônio, se transformar em ser humano? Fazer com que ela saia dessa forma demoníaca e passe a agir ali, ligando com os fatos de que o Zenon conseguiu se transformar ali em um demônio e as runas foram invertidas para acabar com a maldição? Será que existe alguma ligação que possa fazer com que a Megícula passe a se tornar humana e entenda mais os sentimentos ligados aos seres humanos? E aí que a gente começa a entender sobre ela estar interligada a esses sentimentos, a forma como ela quer estudar e entender um pouco mais sobre essas relações. Então, os seres humanos seriam essa chave para que ela pudesse chegar a mais uma racionalidade devido a esses pontos. E aí, com que ela pudesse realmente entender mais sobre esses sentimentos, é claro que ela deveria se transformar no ser humano para poder ter essa conexão direta. E existe uma família, um ser humano no universo de Black Clover que tem muita aproximação com a Megícula, querendo ele ou não. Existe uma família muito próxima ali à Megícula, querendo eles ou não, que pode ajudar a personagem nisso. E essa família é a família Agrippa. Só para deixar claro aqui, uma das coisas que o Gordon tinha mais dificuldade no começo do mangá era expressar os seus sentimentos.
Como ele cresceu numa família completamente ali, meia maluquinha da cabeça, até ele entender ali todas as motivações e as convenções relacionadas ao seu pai, o Gordon acabou agindo de uma forma muito tímida, como ele até mesmo interagia com os touros negros. Ainda não deu muito uma melhorada sobre isso, os touros ainda têm dificuldade sobre o que ele está falando, né? Porque ele sempre está cochichando ao invés de falar de verdade. Mas isso demonstra claramente uma possível ligação da Megícula que pode ser crucial para o futuro do mangá. Além de que foi o seu próprio ancestral ali, o ancestral do Gordon, que havia começado tudo isso. A base para ele finalizar isso de uma vez seria crucial e ao mesmo tempo incrível ali para o Gordon, mostrando para a Megícula como sua magia da maldição pode servir como cura para muitas pessoas. Como Zagripa, ela pode entender sobre família. Através dos touros negros, ela pode entender sobre a amizade. E finalmente entender o quão de ruim ela acabou ocasionando a todo este mundo. Desde as maldições lançadas ali pela Charlotte ou Henry, ou também para outros personagens que nós ainda não temos conhecimento. A Megícula tem trazido caos e desgraça e nada como o Gordon para ensinar a personagem como lidar com os seus sentimentos, como lidar com essa frustração e ao mesmo tempo aplicar um pouco sobre essas maldições em trazer cura para muitas e muitas pessoas. Essa forma de realmente querer mostrar todas essas circunstâncias demonstra um jeito interessante de iniciar um pedido de desculpas, tanto ali para Noelle quanto também para o Nozo, que acabou realmente sendo as pessoas que mais trouxeram ali grande destaque mediante as ações ali da personagem, tornando-se assim a Megícula entendendo um pouco mais sobre esses tais sentimentos dos humanos. E aí que a gente pode tentar entender um pouco mais sobre essa redenção. É claro, a gente não sabe como o Nozel ou também a Noelle vão reagir ou interagir ali com o algoz da sua própria mãe, mas uma coisa é certa, Black Clover tem trabalhado muito bem esse lance do perdão, às vezes de um jeito forçado, mas tem trabalhado sim esse lance do perdão e que cada situação tem remetido para que eles pudessem se tornar cavaleiros cada vez mais fortes. E aí, o que vocês acham da ideia da Megícula se transformar em humana e passar a entender um pouco mais dos nossos sentimentos?